Desculpe, amiga, eu tinha começado a explicar um negócio para você, mas acho que eu fiquei tão puto que eu falei uns palavrões, acho que é dispensável esse tipo de palavreado. Então eu vou tentar voltar para tentar te dar uma explicação. Eu fui bater papo com um grande amigo e eu vou te explicar, e se você quiser, você pode replicar esse meu áudio, que para mim não há problema. Do jeito que a gente está, foda-se. Eu já vivi bastante, então eu posso gramar uma cadeia aí que não vai dar, não vai, porque eu não vou fazer falta. Eu vou falar alguns nomes e eu repito, eu vou falar os nomes e vou repetir as minhas acusações. O general de 4 estrelas, Hamilton Mourão, que foi vice-presidente da República e hoje é um senador eleito e que ainda não tomou posse, ele só foi diplomado, é o traidor da pátria. Volto a repetir, o general vice-presidente da República, que se encerrou dia 31 de dezembro de 2022, Hamilton Mourão, um general de 4 estrelas, é um traidor da pátria. O general que comandou o exército de 4 estrelas e que foi tirado há praticamente 2 semanas antes de encerrar o ano, que é o general Freire Gomes, é um covarde. O general 4 estrelas que comandou o exército brasileiro e foi tirado há 2 semanas antes de terminar o ano de 2022, é um frouxo e é um covarde. E eu vou explicar tudo agora para você entender. Se você lembrar, nós começamos a ter um problema sério, foram com as arbitrariedades, vamos colocar assim, do Supremo Tribunal Federal. Começou a botar as manguinhas de fora. E ali você começou a ter uma troca de alguns assessores no Palácio do Planalto. Alguns assessores, como ficaram até hoje, que são 3 patriotas e que, para mim, eu tiro o meu chapéu, se eu pudesse, eu daria a minha vida por eles. É o general Heleno, é o general Paulo Sérgio e o general Braga Neto. Esses sim são verdadeiros patriotas da nossa nação. Desculpe, eu fiquei emocionado, mas eu vou tentar me controlar e vamos nessa. Em 2019, se você lembrar, quando houve aquele problema da reunião que o Bolsonaro teve que publicizar que era uma reunião de Estado e por determinação de um filho da puta do decano do Supremo Tribunal Federal, que é aquele, o Melo, ele mandou. Ainda bem que o pendrive não tinha sido apagado, ou CD, ou algo parecido, estava lá, porque o Moro, que foi o primeiro traidor, saiu atirando para todo mundo. Fez a merda e depois ele viu que fez a cagada e voltou para pedir pinico pro mito, saindo como senador pelo Paraná e ganhando lá. Deus sabe como, mas ganhou. E foi o cara que deu um suporte jurídico, foi nos últimos momentos, ao Bolsonaro. Ali começou a putaria. Eu vou te explicar o porquê. Então, estamos em 2019. Foi mandado, queriam até pegar o celular do presidente, de onde tinha alguns telefonemas, que você tinha alguns dados, que é exclusivo do órgão presidencial da República, e o Melo, que no caso estava lá naquele Supremo, esse decano safado, queria também publicizar isso, pediu. O general Helena é que falou, não vai dar, e falou isso publicamente, a turma voltou atrás, porque era um general de 4 estrelas que estava falando e estava no GSI. Então a turma botou o cu na seringa, desculpe o palavrão, mas é. Tudo bem, a coisa começou. Alguns assessores militares, a gente não tinha, eu particularmente não tinha um conhecimento, começamos a ver que começaram a pôr as suas manguinhas de fora. O
presidente da República sozinho, apenas com esses três, e pensando que o quarto era o Mourão que daria apoio, começou a botar muita gente em postos chaves, comando, troca, que no caso é comandante que é de artilharia, comandante naval, quer dizer, todos os quartéis começaram a ter esse tipo de troca. Foram 8.000 cargos que no caso eles botou, no caso, militares lá. Pois bem, ontem saiu um decreto onde o Lula demitiu todo mundo. Os 8.000 cargos que foram feitos lá foram para a rua num acordo com o Mourão. Aí é o que eu vou chegar lá. Eu, por enquanto, estou só nos preâmbulos. Vamos lá. Se você lembrar, a coisa foi fluindo. E quando chegou em 2020, você teve uma das maiores manifestações que o país já teve, que foi 7 de setembro, onde o homem deu o grito de independência. Chega, porra, em São Paulo e mandou o Xandão pra merda. O que foi que se passou? Eu soube disso hoje e fiquei estarrecido. Algumas semanas depois, não naquela semana, 7 de setembro, mas após, teve uma reunião, foi praticamente um almoço estendido em um local que eu tentei descobrir, não sei aonde foi, o pessoal não sabe. Uma reunião entre o Boca de Balde, que é esse safado, desse sapo chamado Gilmar Mendes, que é um pulha, é o criador do caso do Brasil, com o comandante à época, que, deixa eu ver se eu consigo aqui localizar um nome que eu tinha anotado para não ter problema de estar falando alguma bobagem, ter o quê. Até um nome até americano, com o Stumpf, General Stumpf, que na época era, se não me engano, acho que o comandante do Exército. Procurando saber dele, o seguinte, se caso o Bolsonaro tocar o artigo 142, vocês vão para cima mesmo? E a resposta do Stumpf, esquece, não vai dar porra nenhuma disso não, pode ficar tranquilo, vocês podem tocar lá, porque aqui a gente segura ele e não vai dar nada. Muitas das vezes, isso a gente ouvia, tá tudo aí, é só querer pegar. Muitas das lives naquele cercadinho, na porta do Alvorada, o presidente falava que ele não podia agir sozinho, porque ele está faltando apoio, mas que ele dependia da gente, ou seja, o povo brasileiro. E a coisa foi fluindo. O que foi que se passou? Agora, eu vou tentar dar uma resumida para que não fique muito longo. Há dois generais, que eu já falei dois, que no caso o Mourão é o traidor e o Freire Gomes é o covarde. Agora, pior, você tem o Stumpf, que no caso é o sem vergonha aqui, que é o cupinchazinho do filho da puta do Xandão, que é o cara que ele tem uma amizade. E apenas um pequeno parêntese, é o famoso leve trás para o Xandão. Esse Stumpf é que levava tudo para o Xandão. O Xandão tocava o pau sabendo que, no caso, o cara estava fazendo. Apenas alguns detalhes que eu não estava sabendo, eu fiquei sabendo hoje. Na época do seu Hugo Chávez, que tomou o poder lá, primeiro foi na democracia pelo voto, ele entrou pelo voto, muita gente esquece isso, mas foi pelo voto. Ele entrou com uma plataforma de vamos resgatar os valores bolivarianos, sei lá da própria, da Venezuela, que no caso Simão Bolívar, e bababá, 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 bababá. Foi naquela época quem era o adido militar brasileiro baseado em solo venezuelano. Era o general Augusto Mourão. E que, consultado pelo governo do Chaves, inclusive a falta de confirmação, mas eu acho que isso ocorreu,